Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas que estão aqui acompanhando mais uma transmissão do PET Letras do UFCG. Estamos dando continuidade a mais um dia de jornada, com essa conferência incrível que se intitula Vozes de Mulheres Ameríndias nas Literaturas Brasileira e Quebequense. A conferência será mediada pela professora doutora Zila Berner. Seja bem-vinda, professora. A professora Zila possui licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Letras pela mesma universidade e doutorado em Letras, Literatura Francesa e Francófonas, pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado na Universidade de Montreal, professora aposentada do PPG Letras da UFRGS, onde atuou até 2015, e desde 2008 é professora do PPG Memória Social e Bens Culturais da Universidade de La Salle. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, afro-brasileira, francesa e francófonas, e memória social e bens culturais. Recebeu as palmas acadêmicas do governo francês nos graus de Chevalier e de Officier. Recebeu a Ordem Nacional do Quebec nos graus de Chevalier e de Officier em 2014 e o Prix do Governo Geral em Estudos Canadenses em 2009. Recebeu os prêmios Fato Literário por votação popular, promovido pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre, e o Açorianos de Literatura em 2002, promovido pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Em 2019, recebeu o prêmio de pesquisadora gaúcha na área de Letras e Linguística, e recebeu também a Medalha Nobre Parceria em 2017 da Embaixada do Canadá no Brasil, quando dos festejos dos 150 da Confederação Canadense. Seja muito bem-vinda, professora Zila, é uma honra tê-la conosco. E eu passo a palavra para você, esse momento é de vocês, espero que essa conferência seja incrível, tenho certeza que todos que estão aqui estão ansiosos para ouvir um pouquinho dessa temática que é tão importante e se faz tão crucial nesse momento que a gente está vivendo. Então é com você. Muito obrigada, Milena. Obrigada, professora Josilene Pinheiro Marias, por esse generoso convite de participar já dessas jornadas que chegam à sua 5ª edição, Jornadas de Línguas e Literaturas, e já a primeira edição, então, no nível internacional. É uma alegria muito grande poder compartilhar, como estava salientando mesmo a Milena e anteriormente a professora Josilene, trazer esses assuntos tão importantes como é o assunto que a professora Rita Olivieri Godet, que eu tenho uma grande honra e alegria de apresentar agora, trazer temas dessa magnitude no momento em que o Brasil está passando por uma situação tão difícil. Então, eu queria agradecer também imenso essa oportunidade de estar com os alunos, professores, colegas, da Universidade Federal de Campina Grande. A minha alegria de apresentar a professora Rita, uma companheira de trabalho assim, de muitos anos, é justamente pela convergência que nós temos, uma enorme cumplicidade intelectual. Professora Rita Godet, para quem não sabe, é brasileira, baiana, e se foi então para a Europa e para a França em particular, fazer os seus curso de doutorado, e de lá não deixaram mais voltar. Ela primeiro foi professora na Sorbonne, depois prestou então o convite para se tornar o que aqui no Brasil nós chamamos de professora titular, na França é o título de professeur, que é o mais alto nível da carreira, na muito prestigiosa Universidade de Rennes, Rennes 2, na Bretanha. Nessa universidade, a professora Rita exerce assim o papel do termo que eu uso em francês, que é muito apropriado para ela, que é o papel de passeur culturel. Ela é uma atravessadora cultural. O que quer dizer? Ela põe
em relação pessoas do Brasil, do Quebec, né, das universidades de língua francesa do Quebec, em relação com os seus mestrandos, doutorandos, alunos da Universidade de Rennes, onde ela exerce, então, a docência. Nessa universidade, a professora Rita atua fortemente no Institut des Amériques, que eu acho assim muito importante, né, que todos saibam que é um instituto dedicado ao estudo das Américas, quer dizer, ao comparatismo, né, inter e transamericano, e também o diálogo com a França, através da língua francesa, exercer esse diálogo com as culturas das Américas. Então, ela, através desse instituto, eu e muitos outros colegas do Brasil, então estivemos participando ativamente das pesquisas. Então, a professora Rita tem essa função imensa de ser uma agregadora, uma pessoa de uma grande generosidade que está sempre disposta, então, a acolher os nossos convites aqui no Brasil, prestigiando as nossas atividades no Brasil e, ao mesmo tempo, levando também professores brasileiros para atuarem na Universidade de Rennes. Então, eu queria mencionar também que a professora Rita, ela é membro da equipe de recherche, equipe de recherche Interlangue, Mémoire, Territoire et Identité, cuja sigla é ERIMIT, e no âmbito, então, dessa equipe, ela publicou muitos livros, né, sobre, então, os contextos literários do Brasil, da França e também, mais recentemente, do Quebec. No início mais no início das suas pesquisas, a professora Rita se dedicou muito ao estudo da obra do seu conterrâneo baiano João Ubaldo Ribeiro. Então, ela fez livros em língua portuguesa, construções identitárias da obra de João Ubaldo Ribeiro, que tiveram também edição em língua francesa. Isso que é a importância do trabalho, né, da professora Rita, é levar, né, a nossa cultura também para os leitores de língua francesa, que não são só os da França, que são também os do Quebec, do Caribe e de todo esse amplo mundo francófono, né? Ela, em parceria com a professora Rachel Bouvet, da Universidade do Quebec em Montreal, ela fez também um precioso livro intitulado Géopoétique de Confins. Então, esses confins, ela define esse significado de confins, né, como essas literaturas da margem, que são as literaturas que ela passou a se ocupar, né, quando começou a estudar a alteridade ameríndia na ficção contemporânea das Américas. Isso deu lugar também, então, a um primeiro livro de 2013 e mais recentemente, então em 2020, e eu recomendo bastante esse livro que saiu agora em 2020 no Brasil pela editora Macunaíma, do Rio de Janeiro, onde ela vai tratar então da enunciação dessas vozes de mulheres ameríndias nas literaturas do Brasil e do Quebec. Este livro também teve uma versão em língua francesa, né, que saiu pela prestigiosa editora Peter Lang, de Nova York, tem também em vários lugares da Europa, Écrire l'espace des Amériques, représentation littéraire et voix des femmes amérindiennes. Então, este estudo nos põe esses estudos das vozes ameríndias, essa expressão, né, literária que estava apagada, esquecida, e que a professora
traz à tona. Nós estamos hoje aqui falando dessas literaturas em função, em grande parte, né, da divulgação que ela deu a essas literaturas através de seus livros, né? Então, nós temos uma cumplicidade muito grande, nós duas, em termos também de amizade e em termos de pesquisa, porque eu também me dediquei, já quando fiz desde o meu doutorado em 1800, quase, em 1988, na Universidade de São Paulo, que foi sobre as literaturas afro-brasileiras, num momento totalmente, que nem se chamava afro-brasileira, chamávamos de literatura negra, num momento totalmente também era uma poética da ausência, né? Não se encontravam esses livros, não se sabiam quem eram os autores, e aos poucos, então, o nosso trabalho ajudou a desvendar, a tornar que essa obra pudesse ser compartilhada por um número maior de pessoas como elas realmente merecem. Então, é com alegria que eu passo a palavra, então, para minha colega, a professora Rita Olivieri Godet, da Universidade de Rennes 2. Zilá, muito obrigada por essas palavras de amizade, de cumplicidade. Eu acho que você utilizou a palavra certa, cumplicidade de longos anos, de admiração pelo seu trabalho também, de inspiração. Você realmente foi e continua sendo uma das minhas fontes inspiradoras, né? Muito obrigada por essa apresentação, que me comove, inclusive. E eu queria agradecer o convite da Universidade Federal de Campina Grande para participar dessas jornadas de línguas e linguagens, e especificamente dessa jornada internacional de línguas e linguagens. Agradeço a comissão organizadora, mas agradeço especialmente a professora Josilene Pinheiro Maris pelo convite tão amistoso, cordial, que me foi feito, e agradecer também, mais uma vez, a minha colega e amiga, essa grande pesquisadora do campo da literatura comparada, atuando principalmente na área das literaturas brasileira, quebequense, mas também das Antilhas, né? Que é essa grande pesquisadora Zilá Berndt. Então, o que eu vou apresentar é um pouco o que está no meu último livro, que vocês encontram facilmente disponível na editora, no site da editora Macunaíma, mas daqui a pouquinho esse site vai ser divulgado para vocês, e a referência também completa, mas eu vou apresentar as linhas mais importantes, não é, do que eu desenvolvi nesse livro. No entanto, eu começo lembrando um pouco o meu percurso em relação a essa temática específica, né? E para depois, então, penetrar na questão das vozes ameríndias, das vozes de mulheres ameríndias, e justificando o porquê dessa escolha, né? E chamando atenção para algumas, porque, evidentemente, numa palestra como essa, a gente não pode dar conta, né, de todo o universo, mas chamando atenção para algumas escritoras muito importantes, tanto no que diz respeito à produção ameríndia no Brasil, quanto no que diz respeito à produção ameríndia no Quebec. Mas eu tenho normalmente, cada vez que me convidam para uma palestra, eu tenho iniciado a palestra sempre com uma epígrafe que eu considero muito importante
sobretudo tendo em vista o que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, esse contexto violento, esse contexto antidemocrático, né? Esse contexto realmente que é preciso que nós estejamos unidos e fortes, né? É preciso estar atento e fortes, como diz a canção, para poder enfrentar essas dificuldades. E eu costumo, então, iniciar todas as lives que eu tenho feito, que, na verdade, eu sempre costumo dizer também, não me deixam muito à vontade, eu estaria muito mais à vontade se estivesse aí em Campina Grande com vocês, essa cidade que eu adoro, tem muito tempo que eu não vou, mas eu gosto demais, aprecio muito Campina Grande. Então, se eu estivesse aí com vocês, eu acho que o diálogo seria mais entusiasta, mas não estou. Então, fazemos por meio da internet. Mas eu queria, então, iniciar com as palavras do Jaider Esbel, que é, né, talvez muitos de vocês já conheçam, um grande escritor, sobretudo um grande artista plástico, macuxi. E Jaider Esbel diz o seguinte: recado para quem vem buscando dar espaço para a arte indígena contemporânea e para a figura do artista indígena. Toda exposição de arte indígena deve ser, antes de tudo, uma denúncia internacional. Denunciamos o genocídio direto, secular, e os direcionados com ecocídio nas queimadas criminosas, garimpo e afins ilegais, deflorestamento, evangelização, grilhagens, pistolagem, escravidão. Recorte curatorial básico e obrigatório. Então, com essas palavras do Jaider Esbel, artista macuxi, eu inicio a minha apresentação. E eu gostaria de iniciar lembrando um pouco só, né, mas para situar o meu percurso, o meu percurso de pesquisa. E talvez pedir a Milena, que está passando o PowerPoint, ou que irá passar, sim, tem esse que é o título. Aí nós temos a epígrafe e o plano. Sim, então paremos aí. Então, o plano dessa apresentação, faço uma rápida introdução do meu percurso de pesquisa, lembro alguns livros publicados, depois destaco algumas vozes pioneiras e alguns temas fundamentais. No outro momento, então, que vai ser talvez um momento o mais longo, vamos dizer assim, eu trabalho com a questão da memória ancestral e atualização da tradição. O momento posterior, eu volto às vozes de mulheres ameríndias, assim, tentando identificar os principais fundamentos, os principais tópicos, né, que eu trabalho ao ler as obras das autoras indígenas. E concluo com a ideia de uma utopia mobilizadora. Bom, esse é o plano que eu vou seguir para vocês poderem se situar. Então, em mais de 10 anos de pesquisa e publicações que exploram a construção de uma topologia imaginária no espaço das Américas, tomando por base as representações literárias da alteridade ameríndia e a autorrepresentação de autores indígenas, recorro a uma perspectiva comparada que privilegia como corpus as literaturas contemporâneas produzidas no Brasil e no Quebec. Então, é pela amerindianidade das obras literárias que eu percorro o caminho da americanidade
entendida aqui como aquela que se volta para a dimensão continental das Américas, né? Para a dimensão continental do imaginário espacial das Américas, com a finalidade de analisar as representações identitárias e as questões da coabitação entre sociedades ameríndias e ocidentais. Eu acho que essa questão da coabitação entre as sociedades ameríndias e ocidentais é da máxima urgência e atualidade. Não é? Temos que nos dedicarmos a pensar sobre isso. Trata-se de um itinerário que pressupõe abrir as histórias nacionais uma às outras, como lembra o historiador, grande historiador, romancista também, Gerard Bouchard, do Quebec. Abrir as histórias nacionais umas às outras, examinando as singularidades e confluências das obras no processo de reelaboração histórica e de construção simbólica do espaço. Se os contextos históricos e sociopolíticos são diferentes, eles estão impregnados de aspectos impostos pela herança da colonialidade de poder, que significa também, como se depreende dos trabalhos de Aníbal Quijano, uma colonialidade do saber e do ser. Então, aproximar essas experiências, a experiência do Quebec, a experiência do Brasil, fazendo-as interagir literariamente, desvela-nos não somente os elementos da memória histórica, apagada das histórias nacionais, mas, sobretudo, outras formas de ser e de pensar o mundo que se manifestam na produção literária ameríndia e que são subjacentes à mobilização dos povos indígenas. Permite-nos também comparar as relações entre esses estados e os povos autóctones em matérias de políticas de saúde, de educação, de autonomia política e de negociação jurídica. Todos esses elementos nós encontramos na produção ameríndia, no Quebec e no Brasil. Pensar a americanidade, o espaço da Abya Yala, nome escolhido pelas nações indígenas para designar a América. Então, pensar essa americanidade nesse sentido, né? Para além dos laços estreitos da nacionalidade, como uma construção heterogênea, promovendo as trocas, dando destaque à emergência de novos lugares de enunciação e de resistência. Significa também trilhar caminhos inaugurados por pesquisadores quebequenses e brasileiros, entre os quais se destacam as reflexões teóricas de Gerard Bouchard, já citado, e da professora e pesquisadora Zila Bernett, que muito me honrou em aceitar mediar essa mesa. Então, minha participação no GT da Ampol, sobre as relações literárias interamericanas, do qual a professora Zila é uma das fundadoras, no grupo de pesquisa, em grupos de pesquisas, né, vamos dizer, tanto no Quebec quanto na França, tudo isso me incentivou a prosseguir, né, nesse caminho. Então, em 2013 eu publiquei o primeiro livro, talvez aí, sim, obrigada, já está na tela, né? O livro que Zila Bernett citou, Alteridade Ameríndia na Ficção Contemporânea das Américas, que é um livro que saiu em português no Brasil, mas saiu em francês no Quebec. Em 2019, então, o segundo livro só em francês, mas a segunda parte do livro, dedicada às vozes das mulheres ameríndias, foi traduzida e saiu, então, no ano passado, pelas edições Macunaíma. E as edições Macunaíma, vocês têm o link, depois vocês podem pedir a Milena, a organização da jornada, para quem tiver interesse de ler, o acesso é gratuito, então vocês podem, né, ter acesso ao livro
E eu trabalho, então, com 4 escritoras, duas indígenas do Brasil, no Brasil, e 2 indígenas no Quebec. Bom, então passemos para as vozes pioneiras e os temas fundamentais. Como Zilá assinalou na apresentação, quando eu comecei a trabalhar sobre a produção indígena no Brasil, eu simplesmente não encontrava material, era dificílimo encontrar, uma dificuldade muito grande. Ainda a gente não tem ideia de como as coisas mudaram em 10 anos, né? Como ficou muito mais fácil ter acesso às obras dos escritores. Mas eu comecei a trabalhar sobre o tema em torno de 2006, 2007, e praticamente era uma grande dificuldade ter acesso às obras, e inclusive o número de obras publicadas até então eram poucas, né? Mas nesse contexto contemporâneo, era importante se dedicar a essa produção que desloca o imaginário sobre os povos e culturas autóctones das Américas. Então, tanto no Brasil quanto no Quebec, o que é interessante também, que eu notei desde o início, as mulheres indígenas ocupam uma posição central nesse processo, tirando proveito da situação liminar em que elas se encontram, a um só tempo herdeiras da memória cultural ancestral e inseridas na contemporaneidade imediata, situação que as leva a produzir obras originais, abertas às dinâmicas interculturais. E eu friso, porque algo que eu acho muito importante nessa produção são essas dinâmicas interculturais que emergem, né, dessas obras. Então, os textos dessas autoras convidam à reflexão sobre temas fundamentais, entre os quais se destacam, e aí eu pediria para passar o próximo PowerPoint, por favor. Sim, aí, os temas fundamentais que eu pude destacar no meu trabalho: a desconstrução do imaginário sobre o espaço continental das Américas, e esse eu acho fundamental. Passamos a ver o espaço das Américas por um outro ponto de vista, né? O papel das mulheres na transmissão da memória familiar e ancestral e na atualização dos saberes autóctones. O lugar da mulher no interior das comunidades indígenas e nas sociedades nacionais. As relações entre história familiar e coletiva que fundamentam a identidade da voz feminina ameríndia. A denúncia das formas seculares da violência contra os povos indígenas. O caráter terapêutico da experiência da escrita, que possibilita um processo de reconstrução identitária, inaugurando um entrelugar simbólico na contemporaneidade pluricultural do continente americano. Esses são os temas fundamentais que a gente encontra nessa produção. As produções ameríndias de língua francesa e portuguesa, elas começam a despontar na década de 1970, né? O início mesmo é na década de 1970. Mas somente na década de 90 e, sobretudo, no início do século XXI, elas conseguem obter uma certa visibilidade. Daí, meu interesse em explorar, né, essas produções emergentes, interrogando o lugar estratégico e intensivo que o discurso literário ameríndio ocupa na crítica à epistemologia hegemônica ocidental, refletindo sobre sua evolução no interior do espaço discursivo dominante. Talvez o próximo
PowerPoint, por favor. Então, eu saliento a repercussão das obras pioneiras no Brasil e também no Quebec. E por isso que eu disse que as mulheres surgem, né? É muito interessante como a obra que vai inaugurar essa produção no Quebec que é uma narrativa autobiográfica, não é? O Je suis une maudite sauvagesse, de Anne Capes, Eu Sou uma Maldita Selvagem, publicada em 1976. E no Brasil, nós temos, em 1975, o poema, ainda não é o livro, mas o poema, Identidade Indígena, de Eliane Potiguara. Né? Então, vocês vejam, 1975, 1976, meado da década de 70, as mulheres, né, pioneiras, né, se lançam no Brasil, no Quebec, as mulheres indígenas, e tanto a atividade literária quanto a atividade política, elas emergem juntas, né? Então, isso também que é muito interessante, é que a literatura e o combate emergem juntos. A literatura é combate, né? Por isso que, mais adiante, eu vou falar de uma escrita praxis, de uma escrita que é também um ativismo político, né? Então, ambas as escritoras e mulheres, né, elas inauguram um movimento literário, mas participam também da organização política do movimento indígena no Brasil e no Quebec. Então, eu acho essa coincidência interessante, né? Então, das obras dessas autoras emana uma ética fundada no combate para alcançar o reconhecimento. Então, essas duas escritoras inauguram, através de uma escrita praxis, a inserção das vozes das mulheres autóctones no sistema literário do Quebec e do Brasil. A escrita, então, né, nesse momento, e continua assim também, mas nesse momento é, sobretudo, uma escrita concebida como um espaço político de resistência, um espaço político de autorreconstrução ontológica e antropológica. E ela vai buscar também entrelaçar as autohistórias, né? Quer dizer, a história pessoal, a história do indivíduo, cruzando essa autohistória com a história coletiva dos ameríndios, né? Com a violência e os traumatismos da história coletiva dos ameríndios. Então, o outro fenômeno que é interessante observar, além dessa coincidência, né, dessa emergência da literatura e do ativismo político nos anos 70, no Brasil e no Quebec, um outro elemento interessante é o fenômeno geracional, que se instaura desde então, tanto no Norte quanto no Sul, porque as vozes de Anne Capes e de outras escritoras que atualmente se situam na faixa de 70 anos, não é? Como a Joséphine Bacon, a Rita Mestocochot é um pouco mais jovem, a Virginia Bordelot, entre outros. Né? Essas vozes dessas mulheres que foram pioneiras, né? Elas vão ecoar na nova geração, representada por jovens escritoras que publicaram seus primeiros livros com 20 e poucos anos. Né? Então, no Quebec, eu lembro o nome de Naomi Fontaine, Natasha Canapé-Fontaine e outras. Né? E essas jovens escritoras, elas reivindicam a herança de uma mensagem que deve continuar a ser transmitida. Uma palavra que está sempre em viagem, como lembra a escritora Innu, que é uma das etnias presentes no Quebec,
a Joséphine Bacon. Então, esse fenômeno geracional a gente encontra no Brasil também, não é? Podemos citar como, a partir da obra de Eliane Potiguara, como eu falei, que inaugura essa produção, mas também a obra da Graça Graúna, né? Que são mulheres que pertencem a uma geração que hoje está em torno de 70 anos. Nós temos uma produção, né, jovem, né, de mulheres jovens que também querem, né, que herdam essa mensagem, querem produzir e querem ocupar a cena, estão ocupando a cena, né? A Márcia Cabemba, a Julie Dorrico, a Liamina Poti, a Aline Caiapó, a Fernanda Vieira, né? Que são nomes que começam a se afirmar na paisagem literária brasileira. Então, esse fenômeno geracional é muito interessante. E a gente vê, por exemplo, o papel importante da primeira geração, e aqui lembrando um poema de Eliane Potiguara, ela vai fazer a alusão a esse papel de passar a mensagem, né? Rapidamente, esse dever de memória, Eliane Potiguara faz alusão no poema Identidade Indígena, quando ela diz: eu viverei 200, 500 ou 700 anos e contarei minhas dores para ti. Né? É o deixar a palavra viajar, né? É o embarcar, fazer com que esse discurso alimente as gerações futuras. Né? Então, eu acho esse fenômeno muito interessante de ser assinalado, importante. Né? Bom, queria dizer também que eu tenho plena consciência da heterogeneidade das literaturas ameríndias, que nos incita, inclusive, a ampliar o próprio conceito de literatura, né? Uma vez que sua produção estética inclui as expressões orais, pictográficas e alfabéticas em línguas nativas e nacionais, o que leva o estudioso colombiano de literaturas indígenas, Miguel Rocha Vivas, a referir-se a essa produção como oralitegrafias, devido a essa complexidade, né, e variedade, né, de expressões. Mas o meu interesse específico se volta para textos produzidos em línguas nacionais, né, no caso, português e francês, portanto, textos produzidos na língua do colonizador, textos que não excluem a dimensão da oralidade e que problematizam os espaços de contato e de poder. Interessa-me a estratégia canibalesca que as autoras adotam ao se apropriarem das línguas europeias colonizadoras para se autorrepresentarem, produzirem um novo imaginário, recriarem mundos e cosmovisões, subvertendo os paradigmas da colonialidade que se perpetuam na contemporaneidade, como o pesquisador Aníbal Quirano nos ensinou. As escrituras ameríndias contemporâneas estão abertas para o cruzamento de culturas que buscam superar a fratura colonial. E assim, insere-se no processo contemporâneo de transculturalidade que traz à tona novas formas de percepção do real e de expressão artística, sem, contudo, renunciar a expor os sofrimentos do desenraizamento imposto pela colonização. Isso também é um outro elemento que me atrai bastante, que eu acho muito estimulante para a gente pensar essa tensão entre o desejo de ultrapassar a linha de fratura realimentada pela memória da despossessão
e, ao mesmo tempo, a busca de relação. Né? É a denúncia do massacre, a denúncia das injustiças, né? A denúncia do racismo, mas essa denúncia, essa consciência, não apaga o desejo de relação. Né? E isso eu acho extremamente importante, porque qualquer construção coletiva só é possível através da relação. Né? O que não significa apagamento do trauma. Então, eu acho que essa produção literária ameríndia, ela trabalha muito bem com isso, com essa ambivalência que nós percebemos nas obras das mulheres autóctones urbanas, por exemplo, que parecem oscilar entre uma poética do confronto, né, quando elas denunciam os massacres, a expropriação territorial, o apagamento da memória, mas, ao mesmo tempo, a busca de uma poética da relação, promovendo a travessia das fronteiras. Então, para pensar um pouco, então, a escrita de mulheres autóctones e seus ecos no campo social e político, a minha abordagem procura enfatizar as questões atinentes à relação da escrita com a praxis, com a memória, com o espaço e com o processo de reconstrução pessoal. Eu vou me deter agora no item que eu considero fundamental e muito importante, que é a questão da memória ancestral e a atualização da tradição. Porque, muitas vezes, essa memória ancestral, essa busca por se apropriar, né? Por dar voz a essa memória ancestral, não é percebida pela sociedade ocidental como algo que faz parte da contemporaneidade. Mas todo o trabalho da produção indígena contemporânea vai nesse sentido. É no sentido de trazer para a contemporaneidade essa memória ancestral, essa herança, né? E fazer com que essa herança participe da nossa contemporaneidade. Eu acho que esse é o grande objetivo e o grande mérito dessa produção. Então, uma das principais temáticas exploradas pelas obras que constituem o corpus trabalhado, obras que evocam a transmissão da memória ancestral e o papel determinante das mulheres nesse processo de atualização do saber dos povos autóctones, é essa questão da memória ancestral. E Graça Graúna vai evocar uma imagem muito eloquente para traduzir sua visão da produção autóctone. Ela vai dizer: a literatura indígena é uma canoa na contemporaneidade. É uma canoa na contemporaneidade. Eu acho que essa imagem metafórica traduz muita coisa, né? Traduz um movimento, quer dizer, não é algo que está parado, é algo que está em movimento, né? E é uma passagem também, né? Do passado para o presente, e aponta o futuro, né? A literatura escrita ameríndia está em sintonia com a tradição oral, como eu já sublinhei, e na evocação imagética de Graça Graúna, numa outra evocação imagética, ela vai dizer: a literatura indígena é como um colar constituído de múltiplas histórias e de diversas etnias que se dedicam a interrogar as realidades autóctones contemporâneas, inserindo-as na perspectiva histórica da longa duração. Então, eu me interesso particularmente pela contramemória que emana desses textos, né? Escrutando a singularidade do mecanismo de transmissão da memória familiar e intergeracional. A reapropriação memorial dos referentes culturais ameríndios coloca em cena um outro fenômeno, o da reterritorialização simbólica, que a escrita procura instaurar ao se apropriar
a memória do seu patrimônio ancestral para criar seu próprio habitat. Assim, a produção literária das mulheres autóctones coloca a seguinte questão. Desculpe. Como se reconstruir culturalmente e reativar sua herança étnica depois de séculos de apagamento? É essa pergunta que a criação literária de Graça Graúna e Eliane Potiguara procura responder, né? Ao se apropriar da memória do patrimônio milenar ameríndio para prosseguir sua busca simbólica e ontológica. Ambas são de origem potiguara, então, das etnias do Nordeste do Brasil, que sofreram as consequências da expropriação geocultural muito cedo, né? A gente sabe que o Nordeste, as etnias no Nordeste explodem muito cedo, claro, porque é aí que a colonização começa, e essas traças, quer dizer, esses vestígios memoriais se perdem, né? Mas não se perdem totalmente, claro. E elas tentam, então, recuperar esses vestígios, reinventando novas possibilidades de habitabilidade psíquica, reconfigurando, através da criação literária, a relação que elas não tiveram diretamente com os territórios tradicionais indígenas. Quer dizer, elas não experimentaram diretamente essa vivência autóctone, mas elas experimentam pelas histórias que eles foram transmitidas. E tem também um poema de Eliane Potiguara, intitulado Eu Não Tenho Minha Aldeia, em que ela escreve o seguinte, quer dizer, um fragmentozinho do poema, eu sempre cito porque eu acho realmente muito esclarecedor. Eliane Potiguara vai dizer, eu não tenho, quer dizer, o sujeito poético, eu não tenho minha aldeia é minha casa espiritual, deixada pelos meus pais e avós, a maior herança indígena, essa casa espiritual, é onde vivo desde tenra idade. Então, é uma espécie de reinvenção simbólica, né, do lugar, que se anuncia como uma maneira de resistir à usurpação dos territórios autóctones. Então, essa reapropriação memorial, né, dos referentes culturais ameríndios traz à tona outro fenômeno, o da reterritorialização simbólica, que a escrita busca instaurar, apossando-se da memória ancestral para criar seu próprio habitat. E aí eu trago para vocês o poema da Fernanda Vieira, que se autodefine como uma jovem entre parênteses, urbana, de origem xocó, também etnia do Nordeste do Brasil. E esse poema e essa jovem escritora, ela se inscreve nessa demarcha inaugurada pelas duas escritoras que eu acabei de citar, articulando literatura, crítica social, atividade política militante, como uma via possível de resistência e de descolonização do imaginário ocidental. Então, se nós lermos, né, e aí eu gostaria realmente de ler, porque o poema é muito forte, muito bonito e realmente traz à tona esses elementos, né, que eu venho procurando apresentar, né, relacionado com a questão da memória e da reconstrução do eu através da memória ancestral. Então, eu vou ler o poema e depois faço alguns comentários rápidos, assim, chamo a atenção para alguns elementos. O poema se intitula, então, Autobiogeografia. Fernanda Vieira. Eu não falo só. Minha voz é composta pelas vozes das minhas ancestrais,
dos meus ancestrais, que se encontram guardados no tempo e em mim. Esse é o meu tempo. Ixé, Aiku, Ike. E todas e todos seguem comigo. Cada palavra que deixa minha boca, cada linha que encosta no papel e conta minha história, é topografia da minha alma, que me reposiciona no mundo. Se Rapé Puku. Eu não escrevo só. Eu não existo só. O outro PowerPoint, por favor. Aí. Eu não escrevo, obrigada. Eu não escrevo só. Eu não existo só. A palavra e a caneta pesam com a trajetória de quem veio antes de mim, para que eu chegasse até aqui e pudesse carregar comigo todos os passos que foram dados até ontem. Eu sou o hoje da minha ancestralidade. O tempo é tecido de mistério, Yandê e Aiku. Nos embaralhamos nas suas tramas e compomos o cosmos e o topos em uma cosmografia autobiográfica e coletiva, uma autobiogeografia. Vocês encontram esse poema no site que está indicado aí, e no Instagram, mas no site Icamiaba, que é o site da Fernanda Vieira. Então, nesse poema, a Fernanda Vieira, ela vai, quer dizer, o sujeito poético vai instaurar o ato de criação literária refundando uma identidade, né? E essa refundação identitária, ela passa por um processo de descolonização da subjetividade, né? Segundo a autora, a autobiogeografia traduz a noção de escrever e de se inscrever, né, nos espaços físicos, sociais, emocionais, espirituais, através de uma nova compreensão e de um novo reposicionamento sobre si mesmo. O poema recorre à memória cultural, inscrita na ótica temporal da longa duração, como uma alternativa para reavivar a memória ancestral e fazer emergir uma outra perspectiva epistêmica. Este é o caminho inaugurado pela escrita do texto poético. No momento em que se apossa de seu patrimônio ancestral, estabelecendo uma filiação cultural e familiar, o eu poético cria seu próprio hábitat, reinventando novas modalidades de habitabilidade psíquica. Nesse sentido, pode-se falar do poema como espaço tópico, político e ético de refundação do eu. Uma maneira de habitar o mundo que pressupõe a conquista de uma intimidade ancorada na memória ancestral, movimento que impulsiona a atividade poética a recriar o mundo. E aí eu devo citar a obra A Persistência da Memória, que me ajudou muito a pensar esses poemas e outros, né, que trabalham com essa questão da memória. Então, a obra de Zila Bernett, A Persistência da Memória, publicada em 2018, nessa obra, Zila Bernett reflete sobre a memória cultural e sua associação à memória intergeracional, interrogando a questão da transmissão, né? Ela trabalha sobre o romance memorial, mas suas reflexões sobre a estratégia da reivindicação da herança ancestral também nos ajudam a compreender o processo de recuperação da memória transgeracional em textos poéticos. É o caso desse poema de Fernando Vieira, que compõe com a anterioridade, quer dizer, a evocação da vida dos ancestrais, os aspectos da autoficção, né? E com a interioridade, Zilá trabalha muito com esses dois termos, anterioridade e interioridade, que dizem respeito, não é, aos aspectos mais
autobiográficos, e é a junção que vai... É dessa junção, nessa junção que o poema vai estar ancorado, né? Nessa memória intergeracional que busca se apropriar dessa herança simbólica do passado para colocar em cena a transmissão transgeracional. Então, o sujeito lírico do poema Autobiogeografia de Fernando Vieira é, ao mesmo tempo, herdeiro, né? Herdeiro dessa memória, mas porta-voz, né? Então, vocês vejam sempre... Essa produção trabalha com essas imagens metafóricas da passagem, né? Das pontes, das passagens, né? O poema estabelece uma relação de afiliação do sujeito à sua coletividade. A voz poética fecundada pela ancestralidade reinscreve-se na territorialidade ameríndia, inaugurando uma sociabilidade alternativa, uma vez que o eu, diferentemente do insulamento do sujeito ocidental, identifica-se com o coletivo, expande-se na experiência da coletividade. Em vez de figurar um eu autocentrado, o texto procura cerzir as fissuras entre subjetividade e sociabilidade. Ao atualizar a memória cosmológica da ancestralidade indígena, marcada pela imbricação das relações entre corpo, terra e território, como sugere o neologismo do título, autobiogeografia. A escrita poética constitui um ritual de reinvenção de si, através do qual o sujeito metamorfoseia-se, fecundado pela experiência social e cosmológica coletiva herdada da ancestralidade. Então, o sujeito poético impregnado pela experiência coletiva cria um movimento de atualização da tradição, fundado na percepção temporal de continuidade entre passado, presente e futuro, que lhe permite se reconstruir. Vocês percebam que, como essa produção trabalha com imagens que vão desconstruir as figuras que foram projetadas, né? E eu vou falar as figuras de índio, entre aspas, que foram projetadas durante séculos, né? Nas civilizações ocidentais. Enquanto esse imaginário sobre o índio, entre aspas, né, tenta mantê-lo no passado, né, como se esses povos como toda cultura, né, não se transformasse, né? Quer dizer, isso é impossível, porque toda cultura é uma cultura que se transforma, toda cultura está em movimento, toda cultura está em contato com outras culturas, nada é fixo e rígido, né? E todas as imagens e todo o trabalho dessa produção ameríndia vai no sentido exatamente de romper com esse imaginário que coloca, né, a questão indígena como se fosse algo do passado. Ora, não, né? Sabemos todos que não, todos não. Ainda não, todos ainda não sabem, ou fazem de conta que não sabem. Eu acho que sabem, mas na verdade, procuram alimentar um discurso racista e um discurso de negação, né, das culturas dos povos indígenas. Então, vocês viram que eu exemplifiquei com esse poema da Fernanda Vieira, mas também no Canadá, as jovens escritoras de etnias ameríndias no Canadá também trabalham com essa questão da memória, não é?
trabalham com nuances diferentes, claro, mas também é muito, muito presente. E aí eu lembro a Natasha Canapé-Fontaine, eu não vou me deter muito, porque bom, o texto é em francês e tal, então eu vou só dar algumas pistas, né? Depois vocês vão ver no final o nome da autora, Natasha Canapé-Fontaine, que é uma jovem autora brilhante também, ela deve estar completando agora 30 anos, talvez nem tanto, 29, 30 anos, e ela trabalha muito essa questão da memória, mas a memória em Natasha é também a memória traumática, não é? Eu diria, alguns livros é sobretudo a memória traumática. E ela tem uma epígrafe num dos livros, poemas, não é? Ela escreve sobretudo poesia, não só, mas sobretudo. Ela tem uma epígrafe, né, que abre o livro, que é belíssima, e eu gostaria assim só de traduzir rapidamente. A memória se transmite pelo sangue, memória esfolada, desmembrada, violada, memória apagada da consciência do povo. Um grande vazio se acentua de uma geração a outra, quando a história não é contada à privação. Fim de citação. Então, a Natasha Canapé-Fontaine, ela vai também tecer esse fio da ancestralidade, né, para despertar essa memória ferida, essa memória traumática ameríndia, né? E fazer essa memória subterrânea, né, aflorar, romper o silêncio da experiência trágica dos povos originários, reintroduzindo-a na contemporaneidade. E talvez vocês tenham visto, porque foi algo que circulou muito nas redes sociais. Recentemente foram descobertos corpos de crianças, né? 750 corpos de crianças num orfanato, de crianças ameríndias, né? Num orfanato no interior do Quebec. E isso criou uma grande comoção e grandes manifestações, não é, no Quebec, porque o período dos pensionatos, não é, no Quebec foi um período muito violento, em que as crianças ameríndias eram extraídas de sua família, né, e proibidas de falar sua língua, proibidas de voltar, a não ser no período de férias, e mesmo assim nem tanto, e para serem educadas na religião católica, falar o francês, a sua própria língua era proibida, etc. E foram vítimas também de estupros, de violências várias, né? Então, a história extremamente trágica. Essa história trágica, essa memória trágica, ela está presente, ela é evocada, mas, ao mesmo tempo, elas tentam fazer sempre, não é, eu não diria, não é uma transição, mas é evocar o passado, trazer para o presente, mas não se deixar abater pelo passado, né? Então, ir em frente, construir outra coisa, né? Mas é evidente que essa memória do trauma torna difícil, né, muitas vezes, as relações, claro. E aí vocês têm poemas que entoam cantos, que são cantos de denúncia, cantos de revolta contra a desagregação do mundo Innu, que é a etnia a qual Natasha Canapé-Fontaine pertence, né? Então, da mesma forma que Natasha Canapé-Fontaine se volta para a memória do trauma, mas para a memória cultural também da sua etnia, temos no Brasil uma jovem também poeta, a Márcia Candeba, né, que muitos de vocês devem conhecer, e a Márcia atravessa
a experiência faz a experiência de vários espaços, que a Márcia viveu na aldeia indígena, em contato com o meio urbano, vive hoje em Belém do Pará, quer dizer, essa proximidade, né, da cidade, como é o caso também de Natasha Canapé-Fontaine, faz com que essas escritoras pensem, né, surgiram múltiplas travessias culturais, né? E elas mesmas vivem essas travessias culturais. Então, elas fazem esses deslocamentos culturais. Elas estão imbuídas dessa mobilidade cultural. Então, na Márcia Cambeba, na obra Eu Moro na Cidade, publicada em 2013, ela vai sugerir vai avocar, né, várias travessias no itinerário e na vida da autora entre sua aldeia indígena e a cidade. Na obra de Márcia Cambeba, a escolha temática e o registro poético segue uma demarcha pedagógica, no sentido de fazer o leitor descobrir, conhecer melhor a etnia Omágua Cambeba, da Amazônia. Então, a tendência dos seus textos poéticos é refrescar a memória, né, das referências etnográficas do território geocultural do seu povo. Então, sua escrita poética é concebida como sendo uma maneira de praticar a interferência no campo sócio-histórico e político do presente da sociedade brasileira, cujo imaginário herdado da colonização autoriza a prática da exclusão, da expoliação territorial e do genocídio dos povos originários. Então, ela dá a conhecer as particularidades do universo ameríndio, que esse é um legado primordial da poética de Márcia Cambeba, para contribuir, né, para desconstruir os paradigmas herdados do imaginário eurocêntrico colonial. Assim, por exemplo, no poema Ser Indígena, Ser Omágua, eu acho que é o próximo PowerPoint, o poema de Márcia Cambeba, né? Ser indígena, ser omágua, alterna a afirmação das referências identitárias indígenas com a reconquista de uma história marcada por tentativas de apagamento e genocídio. Né? Então, essa memória ancestral é a memória cultural, mas é a memória histórica também. Né? E ambos se encontram nesse poema e ela quer transmitir, né? O sujeito poético quer nos tornar conscientes dessa história do genocídio, mas também da memória cultural. Né? E aí a gente pode ler o poema, vamos ler juntos? Ser indígena, ser omágua. Sou filha da selva, minha fala é tupi. Trago em meu peito as dores e as alegrias do povo cambeba. E na alma, a força de reafirmar a nossa identidade, que há tempos ficou esquecida, diluída na história, mas hoje revivo e resgato a chama ancestral de nossa memória. Sou cambeba e existo, sim, no toque de todos os tambores, na força de todos os arcos, no sangue derramado que ainda colore essa terra que é nossa. Nossa dança guerreira tem começo, mas não tem fim. Foi a partir de uma gota d'água que o sopro da vida gerou o povo omágua. E na dança dos tempos, pajés e curacas mantêm a palavra dos espíritos da mata, refúgio e morada do povo cabeça chata. Que o nosso canto ecoe pelos ares, como um grito de clamor a Tupã. Em ritos sagrados, em templos erguidos, em todas as manhãs. Então, vocês percebem, né, nesse
nesse poema, a Márcia vai denunciar o genocídio, vai denunciar o processo de expoliação territorial, mas vai também, né, lembrar, né, trazer ao presente, né, os referentes identitários materiais e simbólicos, as referências aos tambores, aos arcos, à dança guerreira, aos mitos, né, o mito da geração da etnia Omágua. Então, todos esses elementos lembram politicamente e culturalmente a resistência secular indígena, né? Um outro aspecto fundamental da produção literária das mulheres ameríndias diz respeito à interseção entre a memória do território autóctone e as paisagens urbanas, muito presente em obras da nova geração. Então, aí também uma outra... Eu não vou ter tempo de desenvolver, mas no final vocês vão encontrar referência também. Uma outra escritora, jovem escritora Innu, a Naomi Fontaine, numa narrativa curta que se chama Kwesipan, que significa para você, atuar, vai trabalhar com essas pontes, não é? Entre o imaginário ocidental e os referentes culturais inus ameríndios, né? Aí, chego então ao ponto 5, que é só para tentar fechar, né? Então, no conjunto de obras que eu trabalhei, que foram muitas outras, mas que eu não conseguiria, evidentemente, apresentar aqui, eu chamo a atenção, né, essas vozes de mulheres ameríndias que estão ocupando finalmente, né, o espaço. Eu chamo a atenção para alguns itens, né, voltando então aos itens que eu anunciei rapidamente no início. O primeiro deles é o que eu chamo a escrita praxis, né, que diz respeito às relações entre escrita, crítica social e ativismo político, né? Então, a escrita praxis, exercida pela palavra das mulheres ameríndias, que falam em nome de seu povo, inaugura, como nós vimos, a produção literária autóctone e sua inclusão no sistema literário do Quebec e do Brasil, né? Então, esse é uma vertente importante. Um outro elemento importante, os trânsitos entre territórios tradicionais, reservas indígenas, né? Aldeias e espaço urbano. É um outro aspecto fundamental, né? Esse da intersecção entre a memória do território autóctone e as paisagens urbanas, por exemplo. Por exemplo, a narrativa Kwesipan, como eu já citei, de Naomi Fontaine, mas não só. No livro Eu Moro na Cidade, de Márcia Candeba, vocês encontram também. Em toda essa produção, esse trânsito está presente. Então, são representações de fronteiras mais fluidas. É uma mise-en-scène de espaços de convivência e de trocas, mesmo que surjam tensões e conflitos, né? Então, em muitos desses poemas, as temporalidades não são mais vivenciadas como antinômicas, mas como simultâneas, né? São novos costumes que penetram na vida da comunidade da reserva, que coexistem com rituais tradicionais. Então, essa visão de cultura como processo e não como algo estático, visão de cultura como processo, né? Como relação. Mas, como lembra o Edouard Glissant, para haver relação é preciso também que haja um relacionamento, um respeito, né, entre as culturas, e não uma visão hierárquica das culturas. É preciso que as culturas sejam colocadas no mesmo pé, né?
o que ainda está muito longe de acontecer. Bom, um outro elemento também importante, e aí eu me aposto de uma metáfora da Natasha Canapé-Fontaine, que ela vai usar a expressão mulher anfíbia, né? Mulher anfíbia, para falar dessa condição de circular e poder se autorreconstruir em vários espaços, né? E poder encontrar o seu habitat em vários espaços. Então, a condição anfíbia, quer vivam em cidades, em pequenos vilarejos ou em territórios indígenas, essas mulheres escritoras gozam de uma condição anfíbia, isto é, mulheres autóctones que vivem no entrelugar, em uma alternância entre o vilarejo indígena, a reserva e a cidade, tirando proveito de dinâmicas transculturais para inovar em sua expressão literária. A Márcia Cambeba vai dizer: esta cidade também é nossa aldeia. Muito forte, né? Muito significativo também, né? Então, é toda uma outra visão de cultura que não tem nada a ver com o lugar estático que o Ocidente reserva às culturas indígenas, né? Então, resiliência e mediação compõem o universo literário dessas autoras, que apostam numa prática de relações dialógicas, capaz de construir pontes entre paradigmas que formam visões de mundo diversas, tipos de concepções ontológicas diferentes, uma visão cosmocêntrica, uma visão antropocêntrica, por exemplo. O caráter terapêutico da escrita também é outro elemento. Eu estou chegando ao final da minha apresentação. Então, o caráter terapêutico da escrita, que poderia ser explicado pelo efeito catártico da denúncia das violências, né? Mas, por outro lado, também pela reapropriação da memória e da história ameríndias, enquanto inclui esses povos no futuro das sociedades nacionais, permitindo ao sujeito se reconstruir. Então, escrever, tomar a palavra para aliviar o fardo, para aliviar a infelicidade, né? A Natasha vai escrever algo assim em um dos seus livros. Na obra de Graça Graúna também, essa função terapêutica aparece muito, não é? O sujeito poético tem acesso à vida, tem acesso à sua natureza íntima e profunda, tem acesso à sua relação com o mundo através da palavra poética. O poema Tear da Palavra, né, trabalha bem isso. A sensibilidade erótica também, que tem a ver com imagens que expressam a relação holística com o universo, né? São poemas que trabalham essa relação holística com o universo, essa relação que tem a ver com a concepção ameríndia da interdependência de todos os seres. E isso desemboca em alguns poemas e alguns textos de sensibilidade erótica, né? Imagens que marcam as incursões linguísticas de certas narrativas. E aqui tem um romance belíssimo, L'Amant du Lac, O Amante do Lago, 2012, de Virginia Bordelot, que trabalha essa sensibilidade erótica. E Virginia Bordelot vai dizer: o amante do lago nos ensina que não somos apenas sofrimento, vítimas, podemos também ser prazer, exultação dos corpos, dos corações, amores. Fecha a citação. Então, essas mulheres indígenas, chega à minha conclusão, originárias de 2 polos da América, levantam sua voz e
aproximam as duas extremidades do continente graças à sua criação literária. Seu discurso poético reaviva a memória de sua ancestralidade e lembra nossa história compartilhada, inscrita na margem, nas marcas da violência do genocídio contra os povos ameríndios, experiência comum a todos os processos de formação dos estados nacionais do continente. As obras dessas escritoras fissuram o imaginário colonizado sobre o espaço das Américas, reanimando a memória ancestral da ocupação do território pelos povos autóctones. E eu gostaria de concluir, então, destacando que toda essa produção contribui para desbloquear o imaginário sobre o espaço das Américas. Foi a essa tarefa que se dedicaram as autoras estudadas, né? Conscientes do papel fundamental do imaginário nas transformações sociais, apostando numa utopia mobilizadora, em consonância com o pensamento de Gerard Bouchard, já citado, eu cito mais uma vez, são os imaginários que devem ser reunidos e reconciliados, atravessando o muro do silêncio. Fim de citação, e para encerrar mesmo, não é mais promessa, vou encerrar agora, para encerrar, eu lembro que a utopia também é tensionada pela consciência que o sujeito poético manifesta sobre os obstáculos presentes no contexto histórico que se interpõem à sua realização. Ou seja, não é solta no ar. A utopia tem consciência, né, do drama, do trauma, ter consciência do massacre, ter consciência do racismo, mas é uma utopia mobilizadora, né? E aí eu encerro citando um haikai, 3 pequenos grandes versos de Graça Graúna, que está no belíssimo livro Flor da Mata, de 2014. Utopia é cantar uma trajetória possível, pindorama. O haikai acentua a ambiguidade entre o sonho e sua execuibilidade, impondo limites ao voo libertário do sujeito poético, obrigando-o a levar em conta a dimensão factível do projeto de subversão da ferocidade do mundo. Por outro lado, inscreve a necessidade de perseverar na trajetória da resistência, aludindo alegoricamente à ressurgência da territorialidade indígena através do significante pindorama de origem tupi. Considero que essa ambiguidade revela a dimensão crítica da utopia na obra de Graça Graúna, atravessada pela articulação dos polos cosmopoético e cosmopolítico. Uma utopia mobilizadora, respaldada pela imaginação do movimento, fio organizador dos haikais de Flor da Mata. Eu convido vocês a descobrirem esse conjunto de poemas de haikais da Graça Graúna. Muito obrigada, eu acho que eu fiquei dentro de 1 hora. Muito obrigada. E vocês têm aí, no final, algumas obras, não deu para colocar todas no PowerPoint, então vocês têm algumas obras citadas, mais citadas, mas, como eu falei para vocês, no livro Vozes de Mulheres Ameríndias, na editora, no site da editora Macunaíma, que eu transferi para vocês, vocês podem encontrar uma bibliografia completa, mais completa, né? Sobre autoras e também sobre trabalhos críticos, né? Em torno dessa produção. E, mais uma vez, agradeço o convite e espero que possamos trocar um pouquinho, se ainda tivermos um tempo. E se for de interesse, claro.
Muito bem, muito obrigada, Rita. Mais uma vez, uma palestra que aborda toda essa questão, né, destas, dessa poética da ausência, né, que o teu trabalho vem representificar, né? Vem tornar presente esse apagamento de todas essas culturas que a gente vem, então, no mundo ocidental, periodicamente apagando, né, tornando ausentes. Mas trabalhos como os teus fazem com que elas se representifiquem, com que a gente pense novamente nesse tipo de produção, e que eu sempre digo, né, que se aproxima muito das literaturas afro-brasileiras, que também tiveram ausentes, hoje felizmente estão aparecendo, estão se tornando presentes e atuantes com vozes muito importantes na literatura brasileira. Então, uma pergunta que eu iria fazer, eu não vou, porque eu já vi, tem já uma série de perguntas para ti, e já apareceu aqui entre as perguntas do público, que eu vou passar para ti. Mas uma coisa que eu acho que seria importante, né, seria esclarecer, talvez, para o público, Rita, né, que está nos ouvindo, que no Brasil nós usamos a expressão indígena, mas você utilizou sempre a expressão ameríndia, literatura ameríndia, né? Que é o modo utilizado no âmbito da literatura do Quebec, né? Onde eles até não gostam da expressão indígena, né? Então, para esse público brasileiro, que agora estudantes e professores estão nos ouvindo, tu poderias começar esclarecendo isso, e depois eu já passo pelas excelentes perguntas que tem aqui para ti. Então, eu não quero ocupar o tempo para dar possibilidade para tu responderes as perguntas do público. Certo. Não, a questão ameríndio e indígena não é uma questão difícil, porque a própria palavra índio, não é, que toda a discussão vem daí, né? E a palavra índio, ela é rejeitada em todas as Américas e no Brasil também. Então, os povos indígenas preferem, né, serem reconhecidos como indígenas, mas, na verdade, preferem ser reconhecidos por suas diferentes etnias, né, que são muitas. Né? Então, para falar em termos gerais, utilizamos indígena no Brasil. Mas a palavra indígena, indigène, em francês, ela tem uma conotação negativa. Então, as próprias etnias ou se referem a partir dos diferentes, né, nomes, né, étnicos, ou quando falam no geral, querem falar no geral, utilizam ameríndios. Então, como eu escrevo, quer dizer, às vezes escrevo em francês, escrevo em português, é realmente uma dificuldade, eu tenho que ficar muito atenta, porque às vezes eu utilizo indígena no Brasil, nenhum problema. Mas se eu escrever indigênia num texto no Quebec, vai ser mal visto, né? Porque tem uma conotação racista. Né? Então, são conotações que as palavras diferentes que as palavras assumem em contextos diferentes. Né? Então, normalmente, os antropólogos, cada vez mais, né, eles utilizam o nome das diferentes etnias. Né? Potiguara, Chacó, Munduruku, Macuxi, as diferentes etnias. Mas quando você quer falar no geral, povos indígenas, povos originários, né? E eu utilizo muito ameríndios, porque
porque ameríndios no Brasil não tem uma conotação negativa e porque passa muito bem, quer dizer, é a palavra que em francês é utilizada, né? Então, o índio tem toda a conotação negativa, pejorativa e o apagamento da diferença, né? Como se fosse um único povo, quando, na verdade, são vários povos, são inúmeros povos com histórias diferentes, né? Histórias de contato, inclusive, muito diferentes, né? Então, se você, quer dizer, quando se pensa o índio, você apaga realmente todas essas diferenças, toda a história de cada etnia, que se a gente pensar em cada região do Brasil, são muitas etnias em cada uma dessas regiões, quer dizer, disso que se tornou região do Brasil, que antes era só, né, territórios indígenas. Claro, utilizar índio reforça a invisibilidade, né, justamente. Isso. Tá certo. Rita, aqui tem uma pergunta que é algo que nós conversamos muito, né, entre o que é representação e o que é falar da voz, né? Então, tem uma pergunta justamente, sempre falamos em vozes, falamos também em representatividade, e tu tens todo um trabalho onde tu falas, né, nos teus livros anteriores, tu estudavas muito a representação da figura do índio em autores brasileiros, argentinos e quebequenses, né? Depois que tu passasse para estudar a própria voz, né? Como eles mesmos se enunciam. Então, eu acho que essa pergunta dessa pessoa do auditório que fez, ela quer saber sobre isso. Certo. Então, como você falou, Zila, o início do meu trabalho, quer dizer, eu comecei me interessando pela figura do índio, assim mesmo, né, na literatura. Mas eu me interessava não no século passado e tal, no século XIX, tudo muito trabalhado. Eu queria saber, na contemporaneidade, que tipo de representação, não é, as etnias indígenas estavam tendo. Então, eu começo a trabalhar com literatura brasileira contemporânea, com literatura argentina contemporânea, tem romances magníficos do César Aira, magníficos, romances do Leopoldo Brizuela, infelizmente falecido muito cedo. Faleceu tem 2 anos, né? Nem 2 anos ainda, 50 e poucos anos, e um imenso escritor. E aí eu fui descobrindo, né, e na literatura contemporânea brasileira também, claro, eu fui percebendo como é que essa representação, né, como é que essa figura do índio estava sendo representada. E fui trabalhando com isso. Isso me leva, aos poucos, né, a descobrir as vozes indígenas, né, tanto de escritores homens como mulheres, bom, enfim, as vozes indígenas, né? Eu vou descobrindo aos poucos essa produção. Então, uma coisa é a representação, mas eu posso dizer, e isso eu acho importante dizer também, que em obras como, bom, Antônio Calado, Quarupi, toda obra de Calado, né? O Darcy Ribeiro, Maíra, mas obras recentes também, o Antônio Torres, meu querido Canibal, em todos esses, o Habitante Real, do Scott, quer dizer, trabalhei com uma série de romances contemporâneos, recentes mesmo, e fiquei muito feliz de ver exatamente que, depois, quando eu comecei a trabalhar com essa produção que emana dos povos originários, que as questões que estão colocadas, tanto no corpus brasileiro como quebequense, são semelhantes às questões levantadas pelos próprios autores indígenas, não é? Então, isso
eu fiquei muito feliz de ver a questão do território, né? A questão da expropriação, o belo romance da Maria Silveira, Guerra no Coração do Cerrado, né, que trabalha com aquela região do centro do Brasil, ali de Goiás. E cada romance desse traz para a gente a história de um espaço que a gente desconhece completamente, completamente. E essa história vem através da ficção, né? E recoloca nesse espaço a presença dos povos originários, né? Então, é importantíssimo. Eu não vejo, e eu acho realmente improdutivo, não se reconhecer, vamos dizer, o valor dos escritores que se debruçam sobre esse problema, embora não sejam indígenas, mas que se debruçam, né, que denunciam, que trazem também, né, que resgatam a memória da história, que resgatam a memória do genocídio, né, que estão ali como testemunhas e como parceiros, Então, é importantíssimo, não é diferente, né? Eu acho que eu espero que esteja me fazendo entender a emergência dessas vozes, né? A emergência das vozes ameríndias, como você falou também, a emergência das vozes afros, mas isso não apaga a produção que representa esses problemas também. São vozes que vêm reforçar, né? que vêm trabalhar juntos. E aí, mais uma vez, pensando em Eduardo Glissant, né? Zilá, você conhece tão bem o Glissant, não podemos construir nada se nos colocarmos sempre na negação do outro, né? E quando você tem parceiros que vêm, que denunciam os problemas, que se posicionam. Antônio Calado dedicou a vida inteira dele à questão indígena, não é? Não era índio, não era indígena, mas dedicou a vida inteira, né? Até as últimas crônicas que ele publica, a questão indígena está lá, ele está denunciando nas crônicas que ele publica nos jornais, ele está se posicionando. Quer dizer, é toda a comunidade que tem que estar. Mas é uma questão bem diferente da literatura afro-brasileira, onde o negro foi muitas vezes representado de forma estereotipada, racista e tudo. Então, aqui nós vemos na questão do indígena uma outra proposta, né? Na produção contemporânea. Sim. Na produção contemporânea, porque senão você tem todo... Né? Também era no romantismo também era estereotipado. Uma representação folclórica, né? Que não corresponde, é romantizada, é mitificada, mas na produção, eu estou falando da produção contemporânea, e aí, quando eu falo contemporânea, eu pego os anos 70 para cá, quer dizer, contemporânea, porque não dá para esquecer, deixar de lado Maíra, que é o marco, não dá para deixar de lado a produção de Antônio Calado, né? Então, nessa produção contemporânea, o Márcio Souza, toda a obra de Márcio Souza lá do Amazonas, né, é um grito em favor da defesa dos povos originários. Então, eu não vejo como contraposição, eu vejo como soma. Né? Concordo plenamente. Rita, tem uma pergunta outra muito interessante aqui. Como abordar essas autoras nas salas do ensino básico, posto que a grade é tão restrita? Eu não tenho solução. Não tem solução. Eu realmente... Mas na escolha de textos, porque, por exemplo, eu não sei se eu acharia aqui agora,
que minha estante está meio bagunçada, mas se não... Eu não sei se tem antologias, porque a antologia torna mais fácil Tem o trabalho em antologia, sala de aula, né? desculpe, deixa eu ver. Tem antologia, tem o Nós, que eu não vou encontrar aqui agora, mas tem antologia, sim. Mas, já que falou de ensino básico, esse livrinho da Graça Graúna, não sei se dá para ver. Flor da Mata. Flor da Mata. São aicais, né? Eu li um para vocês, são aicais. E que são, né? Então você tem as ilustrações também, tem uma produção muito importante, muito rica, de autores indígenas que se voltam exatamente para o ensino básico, né? Que se voltam para a literatura dedicada a crianças e infanto-juvenil, né? Tem uma produção imensa e belíssima, né? Mas, como eu não trabalho com esse tipo de texto, quer dizer, eu não trabalho com texto infanto-juvenil, mas eu pensei nesse texto, porque eu acho que esse texto, esse conjunto de haikais da Graça Graúna, ele possibilita 2 níveis de leitura, entende? Ele pode ser uma leitura assim que se passa no primeiro nível, dia de sol, distendo as velhas asas, um haikai latino, mais uma viagem, nesse vai e vem, a utopia me faz andarilha. Você pode ficar, digamos, né, num primeiro nível de leitura, ou você pode também, né, explorar outros significados. Permite esse jogo, né? Rita, sobre haikai, tem 2 perguntas aqui. Pode esclarecer sobre a diferença entre haikai e o poema tradicional? Espera só um pouquinho. Estrutura e formas de trabalhar com os alunos. E depois uma outra que também retoma o haikai, então vamos pôr as 2 juntas, tá? A outra desejo um esclarecimento didático sobre a diferenciação entre o haikai e o poema tradicional. É o mesmo, tá? A diferença entre haikai, tá, é o mesmo. Então tem 2 perguntas iguais, tá? Bom, o haikai é uma forma que vem do Japão, né? Uma forma tradicional, uma forma poema tradicional, mas uma forma curta, né? Normalmente são 3 versos. De início, eram, digamos, eram muito, a forma era muito codificada, não é? Em termos de número de versos e etc. Mas hoje em dia, mas poemas curtos de 3 versos, né? Não precisa, antes tinha um esquema rimático preciso, etc. Mas nas formas contemporâneas, não. São poemas curtos de 3 versos e, normalmente, são poemas cuja temática e cuja imagética, né, está muito ligado com a cosmologia. Então, são poemas que exploram imagens do ar, da água, né? São poemas que estão ligados à terra, né? Então, ao escolher Flor da Mata, né? O título do conjunto de poemas de Graça Graúna, ela já dá a pista para a ligação com a terra. Mas todos os poemas vão trabalhar essa ligação com o cosmos, né? São poemas que exploram essa ligação com o cosmos. Então, do ponto de vista temático, você tem esse simbolismo, né, cosmológico. Do ponto de vista formal, são poemas de forma curta, normalmente 3 versos, que podem ou não rimar entre si. Muito bem. Tem uma pergunta sobre se tu poderia citar produções ensaísticas de autoria indígena. Claro, a mais importante, eu ia me levantar de novo para pegar o livro.
Deixa eu ver se eu vejo daqui. Vou. É bem coisa de professora, né, Rita? A gente quer sempre mostrar. Desculpa, mas né? O livro de Graça Graúna é o mais importante, no sentido, eu digo mais importante porque foi a primeira publicação crítica, né? Estudo crítico e uma publicação em que ela procura exatamente caracterizar o que seria a literatura indígena e tal, né? Então, é a primeira. Sai em 2013 também, no ano que meu livro saiu, mas o dela é dedicado à literatura indígena. Então, contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil. E tem o fator contemporâneo também, né? Contrapontos da literatura indígena contemporânea do Brasil, de Graça Graúna, sai em 2013, e esse é um marco crítico, né, sobre a literatura indígena no Brasil. Atualmente existem muitos estudos, e aí, bom, eu aconselho que a pessoa consulte a bibliografia do meu livro, que vai encontrar uma série de estudos, né? E, inclusive, um outro que me vem à memória, mas que eu não vou saber agora dizer o título exato, mas são artigos reunidos por Julie Dorrico, mas está lá no meu livro indicado, são vários artigos, está disponível também em internet, artigos em torno da produção indígena contemporânea, né? Então, eu sugiro que a pessoa que fez a pergunta consulte a bibliografia, que vai encontrar várias referências. Tá, talvez uma última, né? Porque já estamos quase ao meio-dia. Como pode haver resiliência e mediação das culturas ameríndias no atual cenário brasileiro, onde se promovem políticas públicas de extermínio dessas culturas ancestrais e barganhas de seus territórios? É uma pergunta muito importante, né? Porque quando a gente fala a gente está falando de literatura e a gente está falando da importância do diálogo, da importância, né, do respeito à cultura do outro, tudo isso que a gente está falando, na realidade no Brasil, é a negação de tudo isso. Nós estamos vivendo uma realidade que é a negação de tudo isso, a negação do outro, simplesmente, seja o outro qual for. Se não for bolsonarista, é a negação. Né? Então, uma coisa é importante que se diga. Quando a gente trabalha com arte, com literatura, com cinema, com a produção artística, nós estamos trabalhando com o imaginário. Nós estamos trabalhando para criar, né, condições de aceitação da cultura do outro, né, para criar imagens que abram, né, que abram as possibilidades nesse sentido de aceitação, de respeito. Não é que o outro tenha que ser como eu, mas você tem que respeitar a diferença, né? E isso ao nível das artes. Ou você denuncia, né, a ausência, a falta de respeito, os crimes, o racismo, né, a ignorância, e você propõe outra possibilidade de conviver, né, com o outro. Mas a realidade é a questão política, a realidade é a organização política, a realidade hoje no Brasil é a realidade do enfrentamento. Embora essas coisas se interliguem, eu não acho que estejam desligadas de jeito algum, porque senão eu não trabalharia com literatura. Eu acho que a literatura sim, as artes, sim, são meios que você tem de transformar. Não são os únicos, mas é um caminho. E é esse caminho que eu tento, né,
trazer uma contribuição nesse sentido. Do ponto de vista político, né, aí é a ação na realidade, é a organização de movimentos, né, reforçar a organização dos movimentos indígenas, participar enquanto cidadão do processo de transformação. Né? Eu falei utopia mobilizadora, no sentido artístico, mas no sentido social também. Né? Se comprometer socialmente com a transformação. Só existe esse meio. É difícil, sim, mas só existe esse meio. Ou você faz, ou você, como é que eu diria? Ou você se ausenta, né? Lava as mãos, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista artístico. Né? Eu acho que o político e o artístico podem, sim, dar as mãos, e a gente tem muitos exemplos disso no Brasil, de grandes artistas que produzem, né? que produzem arte no sentido de transformação do imaginário, né? E que, ao mesmo tempo, se engajam politicamente. Então, tem um nível artístico e tem um nível político. Eu falei aqui, sobretudo, claro, do nível, minha apresentação estava diz respeito à questão literária, a questão da produção literária, que é um outro tipo de engajamento, mas que é fundamental, importantíssimo, porque se o imaginário não muda, nada muda. Rita, eu achei assim, essa tua última fala fechou realmente com chave de ouro a tua proposta, porque a gente que te conhece melhor, que já participou de tantos livros que fizemos juntos, né? Tantas revistas que colaboramos juntos, então eu conheço essa tua posição, mas deixar claro que o nosso trabalho envolve também uma responsabilidade, um reconhecimento, um engajamento, eu acho que foi uma lição assim, muito bonita, uma mensagem muito importante, sobretudo para jovens estudantes de letras, né, que estão aí nos ouvindo, e também colegas, professores. Então, foi muito importante mostrar que dentro das nossas, que muitos acham que são as belas letras, né, nós temos, né, um papel de desvendamento desses apagamentos, de tornar presente isso tudo que foi tentado ocultar, né? Então, foi, eu acho que muito, muito importante da minha parte. Gostei muito de ouvir tudo isso, sobretudo esse fechamento, e eu acho que foi assim uma manhã muito importante que os organizadores, né, desse evento nos proporcionaram. Eu agradeço imenso a oportunidade, agradeço imenso o diálogo com você. E agradeço a presença dos alunos e colegas, as perguntas que me foram endereçadas. E, mais uma vez, eu digo, um dia desse eu apareço por Campina Grande para a gente conversar pessoalmente. Vamos ver se no próximo já pode ser ao vivo. Já pode ser pessoalmente. Presencial. Muito obrigada, Zilá, muito obrigada, Josilene, muito obrigada, Milena, e a parte técnica. Muito obrigada. Eu não sei se elas vão, a não ser Milena, não sei se vocês vão fazer um fechamento. Sim. Já estou aqui, preparada. Queria agradecer mais uma vez, né? Repassar os comentários aqui, as condolências que foram prestadas nos comentários, só comentários positivos, todo mundo estava super interessado, comentando, muitas perguntas, queria que a gente pudesse ficar conversando mais tempo, mas temos uma programação a cumprir. Professora Rita, foi um prazer ouvi-la, de fato um tema muito pertinente, fiquei ainda mais entusiasmada de estudar esse assunto. Professora Zilá, uma simpatia, foi um prazer conhecê-la. Eu agradeço, né, em nome do PET Letras, em nome da jornada. Vou agora
encaminhar o nosso encerramento, certo? E espero que possamos nos encontrar nos próximos eventos. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito obrigada à Universidade Federal de Campina Grande. Obrigada aos organizadores da jornada. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Até. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Estamos encaminhando o nosso encerramento dessa conferência incrível, né? Todo mundo super empolgado. De fato, começamos amanhã muito bem. O dia 6 de julho vai ficar marcado por essa conferência maravilhosa. Lembrando que esse evento está sendo realizado pelo PEC Letras, com apoio do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade, a abordagem de textos literários na escola, o Grupo de Estudos de Língua Portuguesa da Universidade Federal de Campina, da UFMA e do Idioma Sem Fronteiras. Lembrando que o nosso dia ainda não acabou, tá? Às 2 horas nós temos grupos de discussão, às 6 horas mini curso e às 8 horas nós temos a nossa mesa redonda do dia, intitulada Na Tessitura do Texto Literário, Genocídio, Denúncia e História. Vai ser mediada pela professora doutora Maria Marta Nóbrega, aqui da UFCG, e os componentes da mesa serão a professora Kênia, a professora Ana Cristina e a professora Maria Angélica, que estava aí acompanhando a gente de pertinho nessa conferência da manhã. Esperamos encontrar todos vocês à noite e não percam a programação durante o dia. Nos acompanhem nas redes sociais, se inscrevam no canal, a deixar o sininho ativo para ninguém esquecer dessa mesa da noite, que também vai ser tão importante quanto a temática, vai ser incrível e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Até a próxima, pessoal. Boa jornada.